Pois é, hoje a gente vai falar sobre um assunto super pertinente, que às vezes a gente tem essa certeza na vida de estar alinhando a nossa profissão com o nosso servir e aquilo que alimenta a nossa essência, mas tem momentos na vida que a gente tem dúvidas sobre isso e sente que a gente não é merecedor de estar expressando a nossa essência na nossa área da vida, que é uma das mais importantes para a gente se sentir útil para o mundo, que é a nossa profissão. E a nossa profissão, às vezes a gente busca o que fazer na profissão e como fazer e esquece algo que vem anterior a isso, que é o porquê fazer, qual que é o propósito disso. E o propósito, ele é algo que ele é velado pela consciência. O que eu quero dizer com isso? A nossa consciência, o nosso lado racional, ele consegue sentir o propósito, mas ele não consegue explicar. O nosso propósito é algo que não tem uma explicação racional. É algo que parte de forças que estão dentro da gente borbulhando, que estão alinhadas com a nossa essência. Então, se eu te perguntar aqui hoje, agora, Carla, Diana, Mônia, Luiz, qual que é a sua essência? Pô, é muito difícil essa pergunta, né? De trazer com palavras a representação através de um código linguístico de o que é a minha essência, a gente acaba falando o que a gente faz e como a gente faz. Não, eu sou generoso, como eu faço. Eu sou arquiteto, é o que eu faço. Mas a essência está ligada a um propósito. E o propósito, ele é sentido. Ele é uma sensação, ele é um ambiente sensorial. E esse ambiente sensorial, ele é alimentado por duas vertentes da nossa existência. Primeiro, pelos fatos que já aconteceram desde antes que eu vou nascer. Nas minhas gerações, nos meus antepassados, na minha linhagem familiar, ancestral. Tudo que meus ancestrais viveram, tudo que os seus ancestrais viveram, eles vão sendo marcados fisicamente nas informações do nosso DNA. E isso vai trazendo a configuração de como eu vou habitar a minha própria história. E a minha própria essência e o meu próprio propósito, como eu vou vincular a isso. E às vezes a gente carrega dentro desse DNA, que a gente não acessa com o lado racional, mas sim com o lado sensorial do propósito. Então toda essa estrutura do DNA, ela guarda acontecimentos, emoções, sensações que vão sendo marcados pelos nossos antepassados nas vidas deles e sistemicamente, a partir de conjuntos de vínculos, vai passando para a nossa existência também. Então quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente vai vasculhar esse lugar sensorial que é marcado pelo nosso DNA e também por outras esferas, como, por exemplo, o nosso sistema límbico cerebral. Então, essas forças sistêmicas que não estão restringidas somente aos nossos antepassados, mas até mesmo quando não existia humanidade, mas a vida se manifestava através de estrelas, galáxias, universo, toda essa configuração, inclusive formal, geométrica do ser, proporção áurea, quem já estudou sobre isso, vai sendo marcado e a gente vai imprimindo isso no DNA. E quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente sente a partir de todas essas informações, a partir do nosso sistema límbico cerebral. E aí o córtex cerebral e o reptiliano falam assim, tá, então eu vou tomar uma decisão. Como é que eu vou tomar essa decisão? A decisão é 90% sensorial, é sistêmica, ela vai vasculhar esse lugar interno que guarda esses vestígios de emoções, sensações, situações que estão guardados dentro da gente. E a partir disso a gente toma a decisão. Então a decisão em habitar a nossa vida de uma determinada maneira, em expressar os nossos propósitos, a nossa essência, ela não é racional. Ela não é cognitiva. A gente acha que sim. A gente explica isso 10%. Mas a gente pode sentir essa vibração da essência e do propósito. E como que a gente sente? Isso é um ponto essencial. A gente sente quando a gente está se sentindo merecedor de receber do mundo aquilo que me alimenta. Então essa é uma pergunta muito interessante que a gente deve se fazer constantemente. O que eu estou fazendo? O que eu sinto que eu estou caminhando na minha existência, na minha profissão, na minha família, no meu lado pessoal, me alimenta? Me nutre? Ou me suga? Ou me desgasta? É claro que quando a gente tem um propósito
sentido e a gente sente que a gente é merecedor de expressar a nossa essência, o desafio ele vira uma ferramenta, ele não vira um bloqueio. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo é uma parte de expressão do meu propósito. E gente, a vida é feita também de desafios. Não quer dizer que eu tenho que me vincular sempre aos desafios. Não, a vida tem muita coisa boa, muitas conquistas. E cada conquista tem que ser comemorada para a gente lembrar isso e imprimir lá dentro dessas memórias guardadas no nosso subconsciente que sim, existem conquistas, existem partes boas, existem sensações de merecimento de cada conquistazinha que a gente tem que comemorar. Mas existem desafios também. E quando a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, mesmo não sabendo explicar o porquê eu estou no caminho certo, o desafio ele vira uma ferramenta evolutiva para que eu possa expressar e me nutrir através do meu propósito. Então isso é algo sensacional, assim, da gente começar primeiro a comemorar pequenos ganhos, pequenas atitudes de autocuidado, de autovalorização do nosso ser. Porque a sensação de estar se autovalorizando é o que vai ressonar para o mundo, para a nossa casa, essa valorização também. Quando eu vou sentir que minha casa me nutre? Quando eu vou sentir que eu estou me nutrindo? Porque quando eu não me sinto autovalorizando a minha própria essência, o meu próprio servir para mim mesmo como em primeiro lugar, eu não vou sentir que nenhum ambiente vai me favorecer. Então eu vou sentir que as pessoas querem me sugar, querem só me usar, vou sentir que os ambientes não se conectam realmente comigo, mas isso parte da onde? Da minha autoconexão comigo mesmo, com esse sentir que eu estou nutrindo a minha essência a cada passo que eu dou. E isso vai vincular a essa sensação de merecer receber do mundo as coisas que eu almejo. Se eu não me sinto que eu me valorizo, eu não vou me sentir merecedor de receber, porque eu sinto que eu estou me auto-sabotando. Então, se você se sente que você não está se auto-valorizando, você sente que você está se auto-sabotando, é claro. E está, às vezes, doando mais para o mundo do que recebendo. E aí vem essa sensação que, pô, eu não estou alimentando, não estou me sustentando. Isso não é sustentável para mim. E aí a gente vira altruísta como uma fuga. Tá, então se eu não estou me alimentando, eu vou entregar para os outros, que quem sabe o mundo me entrega de volta. E aí isso tem muito nas pessoas que trabalham com projetos de arquitetura, design focados em harmonização, em bem-estar e também em terapeutas. Falo pela minha própria experiência. Chegou um ponto que eu falo, não, eu não posso cobrar para ajudar os outros. Como que se cobrar pelos serviços fosse algo ruim? Como se dinheiro fosse uma energia suja? Como se receber do mundo eu não fosse merecedor. E vamos lembrar de novo, e onde que isso está balizado? Onde que isso está enraizado dentro de mim? Na minha relação com aquilo que está dentro do meu ambiente interno, alimentado pelas forças dos meus ancestrais, pelo meu DNA, pelas forças das estrelas das galáxias e pela epigenética. A epigenética já é algo, um estudo muito atual, mas é algo que fala que tudo que eu vivo nos meus ambientes físicos e imateriais, que aqui na bioconselagem a gente chama de casas sistêmicas, vão se sobrepondo às informações ancestrais e universais e sistêmicas que vêm lá do primeiro suspiro da vida. E a gente começa então a ter novas informações sobrepostas a partir das minhas vivências. Então, algo simples. Se eu tive um trauma num quarto da infância, onde a janela dava para uma montanha, pode ser que isso fique marcado dentro de mim, que quando eu vou morar em outro lugar e uma janela vai dar para uma vista com uma montanha, isso pode ativar dentro de mim traumas e percepções que vão me trazer uma sensação de desconforto profundo. Então esses lugares dentro da gente precisam ser visitados e ressignificados, a minha relação com eles. Mas isso não é algo simples.
e exige autonomia de olhar com meus próprios olhos e não autonomia de olhar com os olhos de um mentor, de um professor, de um terapeuta, do Flávio, do Luiz. Não somos nós que precisamos de emprestar o nosso olhar para os nossos clientes ou para as outras pessoas para que elas se enxerguem. Por isso que o método bioconstelar é algo muito assim, louco e avançado, porque eu percebi que eu estava precisando na minha vida, na minha existência, de não delegar para o mundo a minha prosperidade, a minha responsabilidade de prosperidade. Eu realmente queria ser altruísta, entregar sem receber, não conseguia cobrar pelo meu serviço, colocar preço nos meus atendimentos, nos meus projetos, porque eu sentia que eu tinha que entregar isso de graça, porque eu queria que o mundo me entregasse de graça, sem eu me movimentar. Então virou um ciclo vicioso muito louco, mesmo estudando Feng Shui, geobiologia, radiestesia, organoterapia, eu estava cheio de terapias na minha bagagem. E eu falava, mesmo assim eu não consigo cobrar pelos serviços, o que eu vou arrumar? Mesmo assim eu não sinto que eu estou alimentando a minha essência, não sinto que eu estou me autovalorizando. E eu falei, pô, assim não dá mais. Então foi um ponto de inflexão na minha história assim, muito forte, né? Uma catarse muito grande. E aí intuitivamente eu falei, pô, mas eu tenho muita bagagem, como que eu posso trazer isso para um protagonismo da minha prosperidade mesmo? E não ficar delegando para os outros, para minha mãe que não me entregou não sei o quê, para o meu pai que foi ausente quando separou, Então eu estava precisando, eu arrumava um culpado. E isso para mim era confortante, mas me deixava num limbo muito louco, porque eu arrumava um culpado, falava, pronto, é ele, a minha relação ficava estremecida com esse sistema, e aí por consequência eu queria entregar os meus serviços de graça, porque eu não sentia que eu poderia receber do mundo a partir da minha própria ação, da minha própria proatividade, da minha própria postura em habitar a vida de maneira próspera. E prosperidade é sentir que está se autovalorizando. Não é muita grana. Tem gente que tem bolso cheio de dinheiro e sente que não é próspero. Então, alinhar a profissão com esse lugar de se sentir merecedor e que está nutrindo aquilo que você é em essência, isso é o primeiro passo para se abrir, inclusive, para a energia do dinheiro de forma honesta, justa e saudável. É lidar com o dinheiro de forma saudável, é sentir que você está entregando algo que tem a ver com você. Você imagina, você entrega algo que você não acredita naquilo? É muito louco trabalhar em algo que você fala, eu não acredito nisso, mas eu preciso da grana. Isso realmente mina cada vez mais a nossa essência e o nosso ambiente interno vira um quarto da bagunça de acumular coisas que não fazem sentido para a minha existência. E quando eu vou tomar as decisões, o nosso sistema límbico cerebral vasculha o quarto lá e fala, nossa, que empoeirada que está esse negócio aqui, cadê o propósito nessa loucura? E aí a decisão vai ser reforçar aquela bagunça interna. Então quando na minha vida eu comecei a colocar assim, desenhar os ambientes simbolicamente, esquecer um pouco a planta técnica, porque eu sou arquiteto, eu trabalhava muito em cima da planta técnica com o Feng Shui, na geobiologia, esquecer muito esses símbolos que estão pré-estabelecidos e fazer uns desenhos simbólicos numa folha, inserir os arquétipos do Feng Shui sem ser a partir do baguá na planta. Eu comecei a falar assim, peraí, eu estou conseguindo enxergar a cada momento que eu faço um movimento desse, aquilo que está sustentando essa minha sensação de não me autonutrir. Isso começou a descortinar tanta coisa da minha vida que eu falei, meu Deus, não é possível que eu esteja carregando isso dentro de mim que eu nem sabia. Tinha coisas relacionadas ao meu avô que eu nem conheci. Mas não quer dizer que é o meu avô que era o culpado, era a minha relação com esse sistema todo, essa linhagem dos homens da família. Então foi algo surpreendente e a partir disso eu comecei a aplicar nas minhas consultorias de salubridade ambiental, fazer atendimentos terapêuticos com o método bioconstelar, que é essa união de uma visão sistêmica com o Feng Shui, com as áreas da vida do Feng Shui, mas considerando que a pessoa que era um ambiente, não é um ambiente físico. Ah, Flávio, nós não vamos mudar o móvel de lugar no curso, a gente me pergunta, eu quero fazer a formação, mas eu quero saber onde que eu boto a porta. Não esquece onde é que você bota a porta, onde é que é a porta de entrada para o seu auto-merecimento.
Você fazendo isso, intuitivamente você mexe nos ambientes. E é os feedbacks mais incríveis assim que eu recebo Flávio, eu acabei de fazer a formação e estou mexendo na casa inteira. Mas eu não falo uma vírgula na formação assim, mexe em tal lugar na casa. Então essas são as primeiras percepções do método, a gente começar a falar, isso num ambiente eu sinto que não me representa mais, então eu vou mexer nisso. É uma coisa intuitiva e é uma coisa de ressonância e é de protagonismo, porque ninguém te falou que você vai dormir com a cabeça para o norte e pronto, você vira o quarto inteiro e dorme com a cabeça para o norte. É uma coisa de sentir, e aí sentir é a porta para acessar todas aquelas 90% de informações que tomam as decisões. Então quero propor hoje para gente que a gente possa se abrir, é um combinado aqui, que a gente possa se abrir para sentir. Então, um convite e também uma restrição, é a única regra que eu vou colocar. Flávio, mas o que significa a minha setinha no campo está apontada para tal lugar? Se eu te falo, eu vou estar falando da minha experiência de vida. Então eu estou anulando a sua possibilidade de perceber aquilo a partir de uma necessidade que você tem de explicar. Então esquece aqui durante o processo que a gente vai viver hoje, nessa aula vivencial, que você precisa de explicar alguma coisa. A vida é inexplicável. Se você for tentar explicar a vida, você vai entrar em parafuso. E você é a manifestação da vida. Então tudo que você consegue explicar é unilateral e uma pontinha do iceberg que você consegue fazer uma ligação cognitiva. Então mesmo que você sinta e depois consiga explicar o que você está sentindo, fala, nossa, agora eu entendi. Maravilha, mas não toma essa explicação como a verdade absoluta do fato como um todo. Como se a explicação, pronto, está resolvido, aquele fato é isso. Não se abra, inclusive, para perceber que a sua explicação, mesmo que ela venha a partir da sensação, que é o mais poderoso, que ela não é a verdade absoluta daquele fato. É só a sua relação nesse momento com aquilo. Porque depois que você faz um exercício desse que nós vamos fazer hoje, já mudou a relação completamente. E eu posso ter novas percepções. Então esse é um ponto muito importante que eu posso mudar minhas próprias concepções da vida? Eu tenho essa auto-permissão de mudar a minha ideia sobre um fato, sobre uma crença, sobre um dogma que eu mesmo criei sobre a minha existência? Isso é muito poderoso. Então, se eu não posso mudar, eu vivo o passado. Porque eu vivo coisas que eu acordei comigo mesmo, das minhas próprias expectativas com o meu ser, que eu estou carregando na bagagem e hoje não faz sentido, mas eu continuo carregando. Não, eu não posso mudar porque antes do meu pai morrer, antes da minha mãe morrer, eu falei com ele que eu ia ser isso. Por exemplo, tá? Quando eu separei do meu marido, quando eu separei da minha esposa, eu falei, eu nunca, enfim. Ou quando eu mudei de casa. Então são coisas que a gente tem que revisitar. E revisitar coisas que eu não faço mais ou que eu deixei de fazer por uma exclusão é uma possibilidade de olhar para a vida de uma forma diferente. É um exercício. É um símbolo, inclusive, para o nosso inconsciente de o Flávio pode olhar para a vida de novas maneiras. Porque a gente vai mostrando para o cérebro que ele é totalmente hackeável, principalmente o córtex cerebral, esse lado cognitivo, que sim, eu posso fazer isso. Eu posso olhar para a vida de outra maneira. Mesmo tendo criado um vínculo a partir dessa sensação, dessa situação, desse padrão comportamental e emocional. Não chora não, homem não pode chorar, tira a toalha de cima da cama, você vai adoecer e andar de pé no chão, descalço. Alguém já deve ter ouvido isso. E a gente guarda aquela loucura aqui dentro da cabeça, inclusive em relação aos ambientes, e vai seguindo com essa bagagem toda que vira uma tralha, a mochila fica pesada, a mala vira sem alça e eu continuo carregando aquele trem. Então, só de olhar no exercício que a gente vai olhar hoje, só de abrir essa possibilidade de olhar de uma forma diferente para aquilo que sustenta o meu propósito, o meu servir, o meu dinheiro, a minha história, a minha profissão, você já está mostrando para o seu cérebro que sim, eu quero olhar para as coisas de forma diferente. Tá, então o primeiro acordo que eu gostaria de fazer com vocês é a gente poder olhar para o nosso movimento hoje,
a partir das sensações e não da explicação. Quem topa, levanta a mão aqui comigo aqui, ok? Beleza? Chique, Luiz, Isabel, Carla, boa. Então vamos falar, microfones desligados, por favor, tá? Até eu abrir para a gente fazer a tira dúvidas no final. Mas podem falar em voz alta se é que no ambiente que vocês estão é possível, se não fala só com a mente assim. Eu me permito sentir além da minha explicação. Fala isso com a alma, né? com a essência. Eu me permito sentir além da minha explicação. E percebe como é que é falar isso. Aqui tudo é percebido. O bioconstelar é um mar de sensações, sensorial. Então já vai percebendo como que é. Olha só, só de falar uma frase dessa, simples, já abrem outras possibilidades de olhar para o mundo. Percebe isso. Outra coisa que eu gostaria de propor, que é uma regrinha da bioconstelar, apesar que aqui não é que eu sou rebelde, mas eu sou fora da curva, então regras comigo não funcionam, mas tem uma outra que é o seguinte, a gente pode informar para o nosso cérebro, olhar para questões profundas e intensas de forma leve e suave. Não quer dizer que a vida inteira vai ser leve e suave, que todas as situações vão ser leve e suave, mas quanto mais a gente informa para o cérebro que é possível, que eu estou aberto a olhar de forma leve e suave, eu começo a ter uma nova percepção da vida, saio daquela esfera do pronto-socorro, de ter que atender minhas emergências só de forma abrupta e me permito olhar para a vida de forma leve e suave. Então, quem topa, quem está comigo aqui, leve e suave, show? Beleza, então vamos falar. Eu me permito olhar para as minhas questões profissionais e do propósito de forma leve e suave. Mesmo que seja intenso e profundo. Beleza? É possível? Conseguimos olhar de forma leve e suave? Show? Bora? Então vamos lá. Eu vou precisar que vocês tenham aí em mãos uma folha de papel. O melhor não é esses caderninhos menorzinhos não. Tá? Ah, Flávio, eu só trouxe um caderninho pequeno. Tá, tudo bem. Então pode usar o caderno pequeno. Mas o ideal seria uma folha A4 ou ofício, tá? Mas quem não tiver, não se preocupe com isso. Vamos precisar também de post-its ou pedacinhos de papéis recortados com a mão. Os post-its podem ser mais ou menos desse tamanho. Se você não tem post-it, não se preocupe. Pegue uns papeizinhos e recorte com a mão assim mesmo, mais ou menos um quadradinho desse aqui, ó, para uma folha do tamanho de um ofício A4, tá? Se você tem uma folha menor, um caderno menor, talvez metade disso aqui, ó, metade dessa área aqui vai ser melhor para você, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo com o papelzinho aí, como é que tá? Todo mundo ok? Papelzinho, folha. Eu pedi também giz de cera e lápis de cor. Ok, Alessandra, maravilha. Vocês conseguiram trazer esse trem, lápis de cor e giz de cera? Quem trouxe? Deixa eu ver aqui. Opa, a Isabel tá ali, ó. A Carla também, Luiz. Chique. Tá bom, beleza. Sim, todo o material aqui, que maravilha, chique demais. Beleza. Ei, Vanice, bom dia. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Então eu vou precisar agora que a gente faça o seguinte. Pega aí a folha de papel. Aqui na Bioconstelar a gente chama essa folha de papel do campo de informação. Esse campo de informação, ele é a ilustração simbólica da nossa profissão hoje. Nós vamos olhar hoje para a relação da nossa profissão com o nosso servir e a nossa missão. Tá? Esse é o nosso campo de informação. Então vou pedir para vocês, quem se sentir confortável em fechar os olhos um pouquinho. Quem não se sentir confortável, olhos abertos, maravilha. E você vai respirar profundo, acalmar a mente da sua maneira, forma mais confortável, e vai perceber
a vibração agora do seu momento profissional atual. Então inspira o ar calmamente, expira o ar, inspira, expira da forma mais calma e tranquila do seu jeito. E você vai perceber as nuances do seu momento profissional hoje, do seu servir para o mundo, da sua missão. Só percebe. Vamos lá, mais uma vez, sem tentar ficar explicando, gerando conexão, só perceber e deixar isso se movimentar por você, tá? Maravilha, podemos voltar aqui. Devagarzinho, abre os olhos, para quem relaxou demais. Venha para o momento presente com a gente aqui. Então, beleza. Então isso que nós vamos fazer hoje é a representação dessa sensação da relação da profissão, servir e missão. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó, presta atenção aqui agora, um detalhezinho, tá? Nós vamos marcar 2 pontos em cada lado dessa folha de papel. Então, como é que é isso aqui, ó? Um ponto aqui, um ponto aqui. Não precisa ser simétrico, não use a régua, por favor. Então, olha lá, 2 pontos em cada lado. Então, como eu tenho 4 lados, eu vou ter 8 pontos marcados nessa folha, tá? Olha lá, ó. 2 lá, 2 cá, 2 cá e 2 lá, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ligar as diagonais dos pontos que estão ali próximo aos vértices do papel, das quinas do papel, tá? Então você vai ligar todos eles assim, ó. Vai formar diagonaisinhas aí para formar um losango, ó. Simplesão assim, ó. Tá? Então vamos formar esse desenho aqui, ó. Esse é uma das maneiras de aplicar o método bioconstelar. Se quiser ficar mais bonitinho, ou aquelas pessoas que têm um toque aí maior, tranquilo, viu? Sem preocupações quanto a isso. Um hiperfoco, faz aí, ó, fecha os lados, tá? Vai ficar mais bonitinho aí, visualmente vai ficar agradável. Pronto, ó, então formou-se um losango ou um octógono irregular, que a gente chama de baguá sistêmico aqui na Bioconstelar para aplicação do método. Aí nós vamos marcar o centro, sem muito apuro geométrico, não usar régua nem nada, vai lá e pum, um pontinho no meio, tá? E aí agora nós vamos fazer o seguinte, aqueles outros pontos que estavam aí, os 8 pontos, nós vamos ligar no centro. Então olha lá, ó, isso aqui que nós vamos fazer, ó. Vamos ligar os pontos no centro, tá bom? Então faça isso aí. Ligue os pontos no centro. Agora sim a gente está com algo parecido com o baguá. Quem não sabe desse vocabulário, não precisa não, mas é uma mandala, um octógono, onde tem as áreas da vida, das escolas tradicionais do Feng Shui e das simbólicas também, tá? Gente, não fica no apuro não, se precisar, manda mensagem aqui no vídeo, tá? Ou aqui no chat, tá? Se não estiver conseguindo acompanhar ou tiver alguma dúvida. Beleza. Então esse é o campo de informação que está refletindo o seu momento profissional hoje, ok? Esse é o campo de informação inicial. Tudo que a gente fizer aqui em cima desse campo é a tradução dos seus movimentos que são guardados dentro de si, do servir, da missão e da profissão. Beleza? Então eu vou pedir agora para vocês fazerem o seguinte. Peguem aí uma caneta, um lápis
Se só tiver lápis de cor não tem problema, pode pegar também. E vocês vão numerar esses 8 quadrantes usando números de 1 a 8. Não precisa de ser sequencial assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, pode ser, eu sinto 1 aqui, 4 aqui, 8 desse lado. Então pode numerar de forma aleatória. Tudo que nós vamos fazer aqui vai ser com a nossa intuição, com a nossa sensação. Então cada um desses números, eles têm já uma informação pré-definida a partir dos movimentos de vida do Feng Shui, que eu não vou revelar agora para vocês, para o lado cognitivo não ficar querendo reafirmar padrões. Então vamos fazer de forma oculta, tá? Então numera aí, vou numerar o meu aqui também, que eu vou fazer o exercício também. 4, 1, 5, 6, 7, 8, 2... Não, Flávio, eu fui fazer aqui, saiu 2 números iguais e um ficou de fora. Tem problema? Não tem problema, isso vai revelar sobre você também, seu movimento, tá? Ok? Chique. Então agora eu vou pedir o seguinte, pega aí os lápis de cor que você tem aí, que você trouxe. Giz de cera, lápis de cor. Flávio, eu não trouxe, não consegui. Não tem problema, você vai fazer um processo um pouquinho diferente então. Isso aqui é um campo de informação, então, que já tem uns números pré-estabelecidos e nós vamos usar algo que a gente não usa normalmente, que é sentir cada informação desses quadrantes, inclusive em relação aos tamanhos deles, inclusive em relação ao oposto ao vértice, no meu caso o 6 está oposto ao 2. Esse setor aqui é um que eu considero o maior deles, esse é mais curtinho. Então, com as sensações visuais e intuitivas, olhando para esse diagrama, você vai colorir a partir das sensações. Flávio, muito abstrato, como que eu vou fazer isso? É isso mesmo. Dessa maneira, sem o lado cognitivo, a gente começa a puxar informações de dentro da gente que a gente não precisa e não vai conseguir explicar nesse momento. Então eu vou pegar, por exemplo, eu sinto que aqui no 2 é um verde, então eu vou colorir isso aqui de verde, eu vou fazer uma mancha verde assim, ó. Não precisa ser um colorido lindo não, ó. Peguei o giz de cera e sinto que o verde é para esse número 2. Mas, logo que eu colori o número 2, eu vi que tem um vermelhinho aqui, ó. Senti um vermelhinho aqui no número 2. Então eu vou expressar agora minhas sensações e emoções com as cores, tá? Isso para todo esse campo de informação aqui. E aí, cada lugar, cada ambiente desse que faz parte do seu movimento de vida hoje, você vai colorindo e percebendo as sensações de colocar aquela cor naquele setor específico, tá? Então vai fazendo isso e vai fazendo esse movimento interno de perceber a partir das cores que você coloca. Não é algo feito de forma aleatória, é algo feito a partir da intuição, do sentimento. Tá? Então se abra para isso. Não é pegar e sair rabiscando o papel. Lembrando que tudo que nós estamos fazendo, a nossa base de informação é a nossa profissão, nosso servir e a nossa missão. A cada colorido que você fizer aí, vai sentindo como que é fazer essa expressão, colocar isso para fora, sem precisar de ficar explicando, só sentindo. A gente é treinado a não sentir, a gente é treinado a explicar, a replicar tarefas, a copiar dos outros, copiar dos nossos sistemas. Não, vamos nos permitir agora a gente se expressar. A partir daquilo que eu nem preciso de explicar. É uma liberdade total, você imagina isso no mundo, né? Então a gente pode fazer isso. A gente pode se abrir a esses movimentos. A gente pode sentir.
A gente pode ser autêntico nos sentimentos. E se alguém perguntar, mas por que? Não existe explicação para isso. Nem a gente, mas por que eu estou desenhando que o vermelho apareceu aqui? É porque agora eu estou sentindo que aqui é o vermelho. Para quem é artista, designer, arquiteta, não é um desenho para ser bonito, é um desenho para se expressar, tá? Às vezes até o padrão de beleza, ele também está enraizado em coisas que não me representam mais, então não posso me abrir para isso. Olha aqui que maravilha esse trem aqui. Gostei, acho que me representa. Vamos lá, mais um minutinho para vocês se expressarem através das cores. É interessante que a cor ela guarda também uma ligação com situações. Ela guarda ligação com emoções. E até por isso que é interessante a gente desconstruir um pouco daquela história. Ah, no elemento tal do Feng Shui é bom a cor tal. Não sei, depende. Para mim tem um significado, para Carla, para Diana, para Mônia, para Isabel, para Rita, para Luiz, tem outros significados. Cada cor tem um tom de expressão a cada movimento de vida. Então a gente pode se permitir ser o protagonista disso, tá? De perceber, de sentir, sem precisar de explicar. Legal. Boa, mais um minutinho, tá? Pra gente fazer esse desenho aí. Deixa eu pegar aqui um post-it menorzinho. Cadê os post-its? Quem tá comigo, quem já acabou, como é que estão aí o processo? Quem acabou faz assim. Deixa eu ver. Tá, Carla, Mônia, Luiz, show. Isabel, ok? Isabel já tá ali nos processos. Tá legal? Beleza? Ah, que chique. Ótimo. Maravilha. Então vamos lá. Em um outro momento você pode continuar com o desenho, mas vamos seguir aqui, senão nossa aula vai se estender demais, ok? Sem muita pressa e tudo, mas esse desenho aí ele é infinito, né? A gente pode ficar colorindo ele e se expressando por muito tempo, mas vamos nessa agora. Chique. Então, a partir disso que está aqui, eu gostaria que você olhasse agora para cada um desses números, cada um desses setores, com as cores. E a partir de agora, você vai fazer o seguinte. Tem um número 1 aí, não tem? Em algum lugar tem um número 1, certo? Ok? Então olha para o número 1, para o setor do número 1, as cores que estão aí representadas e perceba esse quadrante. Ele representa um dos movimentos da vida. Então olha para esse número 1 e a partir da sua percepção, eu vou pedir para você colocar uma palavrinha que represente esse setor com essas cores, com aquilo que foi expresso aí e com a presença desse número 1 que está aí também. Mas é uma palavrinha só, tá? Olha, pode ser palavrinha de motivação, pode ser palavrinha que traz um certo desconforto, não tem problema.
Tá? Então, a partir do olhar para esse setor do número 1, com essas cores expressas aí, uma palavrinha para ele. Cuidado para não ficar se auto-sabotando, querendo arrumar palavrinhas só positivas. Às vezes não, às vezes a sensação que vem de primeiro não é tão positiva e tudo bem, tá? Agora olha para o número 2 e vamos fazer esse mesmo movimento. Olha para o número 2, o setor. No lado de quem que está esse número 2? Está do lado do 8, do lado do 4? Como é que está essa questão? Quais são as cores que estão ali vinculadas ao número 2, as sensações que emergiram quando você estava colorindo? E uma palavrinha então para esse setor 2. A palavra que vem primeiro na cabeça é essa que você vai colocar. Ah, mas não faz muito sentido, não tem problema agora não fazer sentido, é a primeira palavra, é a mais importante, então coloca ela, tá? Vai percebendo quando as palavras vão entrando, o que vai mudando na sua percepção também. Número 3, olha para o número 3. Então percebe agora o número 3, esse setor com essas cores que estão aí. No meu caso, o número 3 está opostos ao vértice em relação ao número 1, onde eu coloquei a honra. Não preciso de agora entender o que significa isso, mas é uma característica do meu mapa aqui, do meu campo de informação. Olha para o 3, cores, sensações e uma palavra que representa esse setor do número 3. Escreve aí no setor. Número 4. Olha para o número 4 aí. E agora o número 4 também, essa sensação desse setor do 4. Já nessa configuração que a gente já falou sobre o 1, 2 e 3, né, já tem palavrinhas aí. No meu caso, o 4 está entre a sensação da união e da honra. Meu número 4, então, eu vou perceber a partir das cores representadas aí, da configuração que ele se apresenta. Uma palavrinha para o número 4, então. Chique. Boa. Vamos lá para o número 5. Número 5. O número 5, então, olha para ele, a configuração que já está aí no seu campo de informação, as cores, o tamanho do setor, a posição em relação aos outros, e a partir disso, uma palavra de sensação para o número 5. Beleza, chique demais. Bora avançando então para o número 6. Estão conseguindo me acompanhar? Tá legal? Ok? Dá um ok aqui. Sim? Beleza, Mônia? Tá, Carla? Ok, Diana? Chique demais. Tá bom. Beleza, então o número 6, olha para ele aí. As cores representadas. As sensações, então, em relação a esse 6 e uma palavrinha que representa ele. Boa. Legal. Vamos lá para o 7. Então olha para o 7. Campo de informação do setor 7. No meu caso ele está aí, olha só que bem significativo. Está entre o setor do desafio e o medo. O meu setor 7 está muito significativo para mim. Olha para o seu, com as cores, aonde ele se coloca em relação às outras sensações e uma sensação do 7. Legal, beleza. Então o 8 agora. O último númerozinho, 8. Olha para ele. Aonde ele está, entre quais, opostos ao vértice em relação ao que. Sente as cores aí também representadas e uma palavra para o número 8.
Beleza, chique demais. Olha para essa configuração agora desse exercício no ponto que está. Interessante observar o seguinte. Percebe que eles vão se afunilando para o centro? Né? São triângulos, não é isso? Então os triângulos se afunilam para o centro. Então esse triângulo aqui, ó, o vértice dele aponta para esse. O vértice desse triângulo aqui, ó, aponta para esse, ó, tá? Então a gente tem triângulos apontando para outros triângulos opostos ao vértice. Tem triângulos que estão lado a lado um dos outros. Tem uns que são maiores, uns menores, uns estreitinhos. Então olha para esse conjunto de informação e percebe em relação às sensações que foram marcadas, escritas, quais apontam uma para outra, quais estão lado a lado. Isso fala hoje do campo sensorial da sua profissão, missão e servir. Até então, não tem que explicar nada e nem fazer cognição sobre isso. Só sente e observa, tá? É aí que nós estamos com a ferramenta na mão, a sensação, para a gente ir profundo nisso. Beleza? Chique. Vamos lá, vamos seguir. Papelzinho na mão então, ó. Primeiro papel na mão aí, ó. Então nós vamos escrever a letra A nesse papel. E quem já esteve aqui na formação, né, quem já formou, quem está em formação, quem já veio em exercício aqui da Bioconstelar, sabe da nossa seta no papel. Então, se o seu post-it já não é em seta, coloca essa setinha aí, ó. E a letra A, tá bom? Beleza? Essa letra A, vai entrar no campo de informação. É uma âncora de informação também. Então você vai pegar a letra A, vai perceber essa letra A e você vai posicionar esse papel em algum dos setores que estão aí. E vai direcionar essa setinha para onde você acha que essa letra A aponta, para onde ela se direciona, para onde ela olha. Flávio, eu não estou acostumado com sentir. Então como que eu vou fazer isso sem saber o que é a letra A? Não se preocupe agora, vai intuitivamente que você vai estar se abrindo para o que está dentro de você. Então, intuitivamente, a melhor maneira dessa letra A entrar nesse lugar, nesse campo de informação, e para onde ela vai olhar, é isso que você vai colocar agora, tá? Eu coloquei a minha no 8, em relação à palavra poder, olhando para o centro, que na verdade, através do centro, olha para a sensação da paz, que está lá no número 5. Olha, ó. Meu ficou assim, ó. Opa. Chique demais. Então, esse é o primeiro papelzinho da letra A. Vamos colocar o segundo aqui. Você vai escrever a letra B nesse segundo. Com a seta também, tá? Por favor. E beleza. Então, letra B com a seta. E vamos posicionar também essa letra B nesse campo de informação. Beleza. Então, posiciona aí. Nossa Senhora. Essa letra B no campo de informação. Como eu já sei o que a letra A e a letra B significam, eu já estou aqui já tendo percepções incríveis. Mas vai percebendo aí só na sensação. Daqui a pouco eu revelo para vocês o que são cada um, tá? Então a letra B posiciona com a setinha direcionada para onde você acha que ela deve estar direcionada. Percebe, ela entrou aonde, em que sensação? Ela olha para uma outra sensação e no caminho desse olhar tem uma outra sensação também, um outro setor. Porque às vezes eu quero que ela olhe para um setor, mas
para ela olhar para o outro setor, ela precisa de olhar através de uma sensação para outra sensação. Então, olha para isso aí, vai percebendo as nuances do exercício e vamos colocar então agora a letra C no campo. Flávio, pode entrar no mesmo lugar, pode entrar lado a lado, pode entrar um em cima do outro, pode. Do jeito que você sentir, que é a melhor maneira aí para isso entrar aí no campo de informação, tá? Então percebe a letra C e a partir dessa percepção você vai fazer a inserção da letra C nesse campo também, tá? Eita. Beleza, então temos 3 papeizinhos aí já inseridos aí no campo de informação. Percebe a relação entre eles, percebe a posição, percebe a partir da onde o A está e a partir do movimento que foi expresso de sensações aonde ele olha, o B, o C. Vamos lá agora para a letra D. Pega aí, faz aí, ó, escreve a letra D, setinha na letra D e bora para a inserção da letra D no campo de informação. Boa, letra D. Nossa, poderoso demais esse trem aqui. Eu já estou com as percepções muito avançadas sobre o meu exercício, porque eu já sei o que significam. Mas vamos lá, letra D, olha aí para onde que ela entrou, onde que ela olha. A minha entrou atrás da letra A, no mesmo setor do poder, e as duas olham para a paz. E a letra D olha através da letra A para a paz, a partir do poder. Forte demais. Então olha para isso aí. E a letra E, que é o último papelzinho que nós vamos inserir agora. Você vai colocar aí no campo de informação também, tá? Show. Maravilha. Olha, o meu ficou desse jeito. Existe um padrão geométrico que já fala alguma coisa. Olha para o seu e identifica esse padrão. Olha lá, a Isabel mostrando dela. Deixa eu ver em galeria aqui com vocês. Vamos lá, eu ver galeria. Beleza, quem mostra aí, empurra aí para a câmera, deixa eu ver como é que estão. Sente os movimentos das pessoas aí também, olha. Olha a Ana, olha que interessante. Também existe um padrão. Olha a Natália, olha o da Natália. Bem interessante. Inclusive tem mais post-its, Natália, ou isso são coloridos, que vocês coloriram assim em retângulo? Bem interessante. Ah, sim! Ah, você escreveu as palavrinhas, entendi, dos post-its também, chique. Legal, olha o da Rita aqui também, ó. Olha como é que o da Rita tem um padrão também, olha. Percebe, gente? Consegue enxergar os dos colegas? O da Rita tá tudo indo pro centro, olha. Deixa eu ver o do Luiz ali, olha. Também embaçado. Deixa eu ver, afasta um pouquinho da câmera, talvez ele pegue, Luiz.
Olha o da Mônia aqui. Olha o da Mônia. Ó. A gente pode perceber também, Mônia, abaixa um pouquinho mais para perto do seu queixo, para a gente ver melhor. Baixa mais, chique. Olha, o da Mônia também tem um padrão, tá vendo? Ah, agora o do Luiz tá dando para ver, ó. Legal, chique demais. Isabel, a Diana. Beleza, tranquilo, Bruna, chique. Olha o da Ana Sofia. Beleza, então olha só. Todo mundo viu, consegue observar dos colegas um padrão. Então vamos lá, olha para o seu também e observa esse padrão. Existe um padrão aí, geométrico, né, das coisas se interrelacionando, a partir também das sensações que estão aí no campo, tá? Então só deixa isso fluir um pouquinho por você, tá? Chique demais, bora! Então vamos avançar. E agora é o seguinte, dentro do âmbito do meu servir, da minha missão e da minha profissão, a gente está trazendo isso lá do meu ambiente interno, com tudo que o universo já me configurou de padrão comportamental, emocional, de estrutura, inclusive física. Isso aqui traduz o que eu sinto hoje em relação à minha profissão. Inclusive a tudo que vai ser sendo sobreposto a partir das minhas vivências desde que eu nasci. Que aí já é a epigenética se sobrepondo às informações do DNA e das forças sistêmicas. E aí eu vou pedir para você olhar para o número 1. Olha para o número 1 aí. Tem algum papelzinho no número 1? Tem alguém que olha para esse número 1? Qual que é a sensação vinculada ao número 1? O número 1 é a realização dentro das áreas do Feng Shui. Então, realização, escreve aí no quadrante do número 1, realização. E aí você vai perceber o seguinte, qual que é a palavra vinculada em relação à sua profissão, sua missão e seu servir, à sua realização? No meu caso é a honra. Isso fala muito sobre a minha visão hoje da minha profissão. Então, qual que é a palavra, a sensação vinculada à sua realização? Você pode falar em voz alta, realização. No âmbito da minha profissão, da minha missão e do meu servir, a minha sensação hoje é, no meu caso, a honra. Percebe se tem algum papel, se alguém olha para essa realização, se algum papelzinho está olhando para essa realização, se existe alguém que olha para o campo a partir da realização, se tem algum papel na realização, isso é interessante também. Chique. Deixa as percepções aflorarem dentro de si. Show, vamos lá. Número 2. Olha para o número 2, a sensação do número 2. O número 2 são os seus relacionamentos. Bota aí, relacionamentos no 2. No setor 2. No meu caso, não tem nenhum papel no número 2. Ninguém olha para o meu campo de informação da minha profissão, do meu servir e da minha missão a partir dos meus relacionamentos. Mas tem um papel que olha para meus relacionamentos, inclusive a minha palavrinha é a união que está ali. Então observa, por exemplo, tem um papel que está no medo, olhando para os relacionamentos e para a união. Isso já está trazendo 500 percepções sobre a minha relação com a minha profissão e o meu servir e a minha missão. Então fala, no âmbito da minha profissão, da minha missão e do meu servir, os meus relacionamentos estão vinculados à sensação, qual sensação? No meu caso, da união. Então, no âmbito da minha profissão, do meu servir, da minha missão, os meus relacionamentos estão vinculados a o quê? Se for, fala a palavrinha da sensação que você marcou aí, tá? Beleza, bora.
Bora pro 3. As percepções e sensações são atemporais. Então não ache que nós estamos correndo, porque cada percepçãozinha ela é um frame, ela é algo que vem assim como um relâmpago. E se a gente fica muito naquilo ali, a gente começa a querer explicar e gerar cognição e não precisa disso, tá? Então vamos lá, número 3. Olha para o número 3, qual palavrinha que está aí? Número 3 é sua proatividade ou sua criatividade. Sua proatividade ou sua criatividade, tá? Então olha para isso. Qual que é a sensação que está vinculada à sua proatividade ou sua criatividade? A sua força de criação é a sua criatividade. Então fala para esse setor no âmbito da minha missão, da minha profissão e do meu servir. A minha força de criação está vinculada à sensação. Qual sensação? No meu caso, desafio. E existe um papelzinho que olha para esse setor. Apesar que não existe nenhum papel nesse setor, mas tem um papel que olha para esse setor. A partir da minha honra e da minha realização. Show. Beleza. Bora aqui para o número 4. Olha para o número 4 aí, seu setor do número 4. Seu setor do número 4 é os benfeitores. Então coloca aí benfeitores. Aquela ajuda incondicional que vem a partir da nossa vibração, mas nem sempre pelo nosso pedido racional. Esses são os benfeitores. Pode ser um lugar, pode ser uma sensação, podem ser pessoas, mestres, enfim. Então, benfeitores. A qual sensação os benfeitores estão relacionados no âmbito da sua missão, servir e da sua profissão? Então, fala para eles no âmbito da minha missão, do meu servir e da minha profissão. Os benfeitores estão relacionados à sensação, no meu caso, de merecer. Ai, ai, ai. Não tem nenhum papelzinho nos meus benfeitores, não tem nenhum papel que olha para os meus benfeitores. Apesar disso, os benfeitores eles apontam o triângulo deles para a minha força, que é os que eu coloquei no setor 7. Chique. 4, 5. Agora vamos para o 5. Olha para o 5. Se tem algum papelzinho, qual que é a sensação que está vinculada ao 5. E o 5 é uma palavrinha muito significativa nesse nosso exercício de hoje, que é a nossa missão. Então, coloca aí no setor 5, missão. Então, qual a palavra está vinculada à sua missão? Existe algum papel que está na sua missão? Alguém olha para a sua missão? Algum papelzinho está olhando para a sua missão? Ele olha a partir de qual setor? O meu eu tenho meu D e meu A que estão no meu poder, no 8, olhando para a minha missão que está relacionado com a minha paz. E o meu E está na minha missão. Então fala no âmbito da minha profissão, do meu servir e da minha profissão, a minha missão está vinculada à sensação de, no meu caso, da paz. E olhando para o meu poder. Ai, ai, ai. Muito bom. Vamos lá. O 6. Olha para o 6, setor 6. O setor 6 é o autoconhecimento. Autoconhecimento.
Então olha para o autoconhecimento, vê qual que é a palavra relacionada a esse autoconhecimento, a essa sensação. Se existe alguém que olha nesse âmbito da sua profissão, da sua missão e do seu servir a partir do autoconhecimento, e qual o vínculo que está acontecendo nesse autoconhecimento. Nossa Senhora! Meu autoconhecimento está vinculado ao medo e tem muito a ver com o movimento que eu estou vivendo hoje, e olha para a união dos relacionamentos. E tem a letra B, tá nesse lugar do autoconhecimento, então fala no âmbito da minha missão, do meu servir e da minha profissão. O meu autoconhecimento está vinculado à sensação. Coloca aí a sensação. Qual que é a sensação que está aí? O meu, no caso, é o medo. Bom, observa isso. Show. Então, nós estamos agora no 7, certo? Então, olha para o 7. Cadê o meu 7? Cadê meu 7? Está aqui. 7. O 7 é a família. Então, bota o 7 aí, família. A qual força, a qual sensação a família está vinculada no âmbito da sua profissão, missão e servir, hein? Lembra disso. Tudo que nós estamos falando aqui está nesse âmbito. Então, fala família, no âmbito da minha missão, profissão e servir, você está vinculado à força. Qual força? Qual sensação? Boa. Poderoso. Agora o 8. O 8 também é significativo demais, essa palavrinha. Prosperidade. Pronto, prosperidade. Aquela prosperidade que você sente da sua maneira, tá? Então, aonde está localizada a sua prosperidade nesse âmbito da sua missão, servir e profissão? Qual palavrinha ela está vinculada? A minha profissão, a minha prosperidade tem 2 papéis. E está vinculada ao poder. E olha para a minha missão, que está com a paz. Fabuloso isso aqui. Olha para isso aí então e fala. Olha aqui, ó, fala assim, ó. Prosperidade no âmbito da minha missão, servir e profissão. Você está vinculado à sensação no meu caso, do poder. E olha para onde que aponta o triângulozinho. Ou está lado a lado a... Qual que é a sua percepção sobre isso? Chique. Show. Olha agora como um todo para isso. De forma leve e suave. Se permita fazer esse movimento de forma leve e suave, tá? Aqui sempre a gente faz essa intenção. Então olha aí para o movimento todo, o que está já saltando os olhos e fala, ai meu Deus, está cheio de papel no tal lugar, ou todos se confluem para esse lugar, ou não, tem um ritmo onde cada um olha e vai emergir ou vai resultar nesse setor. Então olha para isso, né? Essa configuração que já está expressa aí para você. E eu vou te pedir um favor agora, você vai marcar com um xizinho ou um asteriscozinho a relação mais importante que você sente aí. Então, como assim, Flávio? Uma relação mais importante. Eu sinto que tem relação mais importante esse setor que está cheio de papelzinho olhando para esse outro setor. O setor da prosperidade olhando para outro setor, ou o setor dos benfeitores. Enfim, coloca uma relação nisso tudo que te chama muita atenção hoje. Então eu vou marcar aqui, ó. No caso eu vou marcar 2 setores aqui do meu exercício, do meu autoatendimento, que eu acho que é uma relação que, sim, muito significativa para mim hoje, que é a minha prosperidade vinculada ao poder, olhando para a minha missão, que está vinculada com a minha paz.
Tem uma outra aqui também que eu acho, mas é secundária, que é o autoconhecimento vinculado ao medo, olhando por relacionamentos, que está vinculado à união. Chique, beleza? Ok? Marcado? Tá comigo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se estão comigo aqui. Levanta a mão aqui, beleza? Mônia, Luiz, beleza? Abel, Carla, chique, beleza? Todo mundo aqui, deixa eu ver, beleza? Ana, Rita, chique demais. Bora. Natália, ok? Beleza? Tá comigo? Podemos seguir? Chique? Boa. Então vamos nessa. Ó, essa configuração aqui já traz muitas percepções. Mas nós vamos trazer então agora novas percepções sobre tudo que está colocado aqui nos papeizinhos, tá? Nos post-itzinhos. Então você vai fazer um favor de olhar para a letra A. Olha para a letra A. Você vai falar para ela assim: você representa toda a história que veio antes de mim. E agora eu sei que essa história está vinculada ao setor. Qual setor? Ao setor e à sensação. E fala a sensação e fala o setor. E é para onde é essa história toda que veio antes de você, que foi te gerando padrões comportamentais e emocionais, para onde ela olha e fala para a história que veio antes de você. Se você sente que sim, tá? Senão você pode fazer a frase negativa disso que eu vou falar agora. História, eu estou aqui também para mudar a minha relação com você. Só fala se sentir. Se não sentir, você pode falar: história, eu não consigo ainda mudar a minha relação com você. Pode ser assim também. Mas estou aqui para isso. Observa em qual setor. No meu caso, ela está ligada à prosperidade, ao poder. E é uma das relações que eu marquei como mais importantes. Então fala para a história: eu abro mão de querer controlar aquilo que vocês viveram. Eu inicio esse movimento agora. Eu paro de carregar expectativas sobre vocês e liberto vocês para seguirem o próprio caminho. E assim, eu posso seguir também o meu próprio caminho. Eu me abro para esse movimento. Se você se abre mesmo para esse movimento, feche os olhos. Se não consegue se abrir, também feche os olhos. Eu estou aqui para seguir o meu próprio movimento em relação à minha missão, o meu servir e a minha profissão. Por isso, eu abro mão de carregar as expectativas que vocês têm sobre mim. E abro mão de carregar minhas expectativas sobre vocês. História. Agora eu posso te olhar diferente. Pode, se pode, fala para ela: história, agora eu posso te olhar diferente. Se não consegue, não tem problema, fala: história. Eu abro o movimento dentro de mim para começar a te olhar diferente. Ok? Chique?
Beleza, vem aqui comigo. Letra B. Olha para a letra B. A letra B olha para o A. Elas estão lado a lado. Elas olham para o mesmo lugar. Aonde está a letra B no seu campo de informação? A letra B fala assim: você me representa, você sou eu. No campo de informação da minha missão, da minha profissão e do meu servir, eu estou vinculado ao setor. Qual setor? No meu caso, do autoconhecimento. Nossa Senhora. E qual sensação? Então, no campo da minha missão, do meu servir, da minha profissão, eu estou vinculado ao setor da minha vida no meu caso, do autoconhecimento. Vinculado à sensação. Qual sensação? Feche os olhos e se imagina nesse setor que você está vinculado em relação à sua missão, servir e à sua profissão. E eu olhando para onde? Você olha para onde? No meu caso, eu estou olhando para a minha união, para os meus relacionamentos. Então, imagina onde você está, em qual setor vinculado a qual sensação e para onde você olha, para qual setor. Pode ser para o centro, pode ser para cima, pode ser para o lado, pode ser para um outro setor específico. Então fecha os olhos e imagina isso. Você nesse setor, vinculado à sua sensação, olhando para o outro setor, que é vinculado à outra sensação. Fala para você mesmo, agora eu sei aonde eu me posiciono em relação à minha missão, profissão e servir. E eu estou aqui para mudar a relação comigo mesmo e me abrir para um novo movimento. Fortalecer aquilo que me nutre e deixar aquilo que não me representa mais. Eu estou aqui para isso. Abre os olhos, olha de novo. Pela letra B, veja as nuances das transformações a partir de falar essas frases e de fazer as visualizações. Chique demais. Vem aqui comigo para o letra C. Olha para C. A C está onde? Está vinculada a qual sensação? Olha para onde? O C é o seu dinheiro. Escreve aí, dinheiro. É a representação do dinheiro, não é aquele dinheiro que tem lá na conta ou que não tem. É a representação do dinheiro. Então olha para esse setor, para esse C e fala, no âmbito da minha missão, da minha profissão e do meu servir, o meu dinheiro hoje está vinculado ao quê? A qual setor? No meu caso, a realização e a honra. E olha para o desafio da força criativa, que é a criatividade, Ni. Então olha aí e fala, dinheiro, você está vinculado ao meu setor. Importante falar, viu? Mesmo que seja mentalmente, se você não estiver em um lugar que não possa falar, mas é importante. Olhar é um primeiro ponto. Falar é um nível mais profundo. E fazer a visualização, que agora a gente vai fazer, é o terceiro nível de profundidade para a gente acessar as informações sutis que sustentam essa configuração. Então, antes olha, seu dinheiro está em qual setor, vinculado a qual sensação, e ele olha para onde, para qual setor, vinculado a qual sensação. Ele olha para a sua história. Ele olha para você, sua história olha para o dinheiro. Olha que interessante. Você olha para o seu dinheiro? Ou vocês estão lado a lado olhando para o mesmo lugar? Então observe aonde o dinheiro está, em qual setor, qual sensação e para onde ele olha. E agora feche os olhos e imagina isso. Seu dinheiro naquele setor,
vinculado àquela sensação, olhando para aquele outro setor que está vinculado à sensação. E olhando isso, você fala: dinheiro, eu estou aqui para mudar a minha relação com você. Você pertence ao meu movimento. Por isso está presente no setor. Qual setor? X, fala aí o setor. Olhando para onde ele está olhando. Eu me abro para você. A partir de abrir o meu olhar para mim mesmo. Sente isso. Dinheiro, eu me abro para você a partir do olhar. Para me abrir para mim mesmo. Show! Maravilha! Percebe as nuances de falar isso? Agora vamos lá, vamos para a letra E. Deixa a D aí guardadinha, tá? Nós vamos para a E primeiro, ok? A letra E é o seu merecimento. O merecimento. No âmbito da sua profissão, missão e servir, aonde está o seu merecimento? A sensação de merecer. No meu caso, está vinculado à minha missão, à minha paz e olhando para a minha história que está no meu poder. E eu marquei o meu merecimento e a minha história como a relação mais importante. E eles se olham diretamente. Então fala merecimento no âmbito da minha missão, da minha profissão e do meu servir. Você está vinculado a setor. Qual setor? Em relação à minha sensação. Qual sensação? Maravilha. E olha para onde? A partir dessa configuração, você vai fechar os olhos e imaginar o seu merecimento nesse lugar, nesse setor, vinculado à sensação e olhando para o setor que ele olha, que tem uma outra sensação. Então, faz a visualização. E se sentir, pode falar para ele merecimento. A partir dessa configuração. Agora eu vejo quais são as relações a que você está vinculado. Você sempre pertenceu ao meu movimento. Mesmo que muitas vezes eu não te sentia. E agora eu sei exatamente como te acessar. Através do setor da... Qual setor? Fala o setor. Eu me abro para você. Eu me abro para esse olhar. Maravilha. Volta aqui comigo. Agora o seguinte, letra D. Tinha a letra E. Sim, tinha a letra E. Essa é a letra E. Agora a letra D. A letra D é a sua força de transformação do que foi mais significativo e desafiador para você nesse campo de informação. Então, aquilo que foi mais significativo
e que você sente que é mais desafiador no seu movimento de vida hoje, a letra D é a força de transformação. Aonde está a sua força de transformação? Em qual setor? Para onde ela olha? Qual a sensação? É ali que a gente precisa de dar atenção. Então fala para ela, força de transformação no âmbito da minha missão, profissão e servir. Agora eu sei aonde eu preciso focar. Você está vinculado ao setor da minha vida no meu caso da prosperidade, e vinculado ao meu poder. E no meu caso, a força de transformação olha direto para a minha história. E através do olhar da minha história, olha para o meu merecimento. Que está na missão. Então, observando agora aonde está a sua força de transformação, em qual setor, em qual palavrinha que ela está vinculada, para onde ela olha, guarda isso e fecha os olhos e visualiza isso. Sua força de transformação nesse setor, olhando para o outro setor. Sente, percebe isso. E fala para ela, agora eu sei aonde você está. Nesse movimento de vida. Nesse meu momento de vida. E eu posso te ver. E me abrir para te sentir. Sente agora dentro de você a sua força de transformação. Maravilha! Bom, vem aqui comigo que nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai tirar uma cartinha sistêmica para o grupo inteiro que vai trazer uma mensagem para essa força de transformação relacionada àquela relação mais importante e significativa. Não tem uma relação mais importante aí que você marcou? Então, a força de transformação relacionada a essa relação mais importante, a gente vai trazer uma mensagem para ela agora, através das cartinhas sistêmicas da Bioconstelar lá, tá? Não deixem de baixar lá na plataforma da formação, quem não baixou ainda, para fazer os autoatendimentos. Então, para a gente fazer aqui, para tirar a cartinha, eu vou pedir para vocês usarem o chat, tá? Então, vocês vão fazer os seguintes. Depois a gente fala sobre isso, Cleo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão falar aqui no chat para mim essa e essa e essa quando eu começar a passar as cartinhas. E aí eu vou parar quando a gente chegar no 7º essa, tá bom? Então pode começar a escrever no chat aí, por favor. Pronto. Foi. Olha então para a sua força de transformação e para aquela relação que você achou que é mais significativa no seu campo. E a nossa frase para a nossa força de transformação e para a relação mais importante é essa aqui, ó. Fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Então, se quiser anotar, pertinho da palavrinha da força de transformação, da letra D, fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Pode ser pessoa, pode ser o mundo, pode ser a história, pode ser o que você sentir aí nesse momento. Flávio, quantas informações? Foca agora só na força de transformação e na relação mais importante,
fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Fecha os olhos. E sente essa frase dentro de você. Fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Vibra isso dentro de você. A sua força de transformação. E a relação mais importante. No âmbito da minha profissão, da minha missão e do meu servir, fico com o que é meu e te entrego o que é seu. Show! Maravilha! Muito bom! Eu volte aqui ao momento presente. As percepções em relação à nossa missão, profissão e servir se iniciaram nesse movimento. Isso não quer dizer que elas vão findar aqui e nem quer dizer que isso aqui é um resultado. Isso aqui é um início de um movimento. Então as percepções vão vindo de forma natural se você não ficar tentando explicar o que você tem aí no seu mapa. Então desde que isso vem emergindo, porque o movimento muito profundo foi feito, mesmo que você não veja conexão racional sobre isso, então deixe que isso se movimente através de você. Esse é um exercício que a gente fez para vincular as nossas áreas da vida, as nossas sensações atuais, com esses movimentos que sustentam a nossa questão com a nossa missão, profissão e servir. Então, se abra para sentir isso, tá? E se é que vier algum insight, deixe que eles venham naturalmente. Para quem está na formação, pode comunicar lá nos grupos, pode colocar os insights que teve, os insights que vão surgir, para a gente poder conversar sobre isso, tá? Então é muito importante também. Vou colocar em galeria aqui agora para vocês. Ah, Flávio, mas tá, entendo. E como que a gente coloca isso dentro de um trabalho, dentro de um processo projetual, ou no atendimento terapêutico? O atendimento terapêutico fica mais palpável, porque realmente hoje foi um processo bem terapêutico de olhar para esse movimento. Durante um processo projetual, a gente coloca os propósitos, a gente coloca as intenções da pessoa em relação a querer mudar de ambiente, mudar de casa, e a pessoa se apropria a partir de tudo que sustenta a relação dela de querer um projeto, para que ela se aproprie da transformação e não coloque em cima da gente uma carga que a gente não é responsável, transformar os outros, mas sim dar autonomia para as pessoas se transformarem a partir de um processo de projeto, de design, de mudança de endereço, mudança do ambiente. Então é muito factível. É lógico que as âncoras que seriam colocadas não seriam essas, seriam âncoras das pessoas envolvidas com o projeto, que vão morar no mesmo ambiente, que vão usufruir do ambiente quando é uma empresa, do propósito, enfim. Então é uma ferramenta super versátil que você pode usar aí nos seus atendimentos, nos seus processos projetuais também.